Vamos dar sequência aqui no Tadel. Eu estava revendo algumas mensagens e preciso enfileirar algumas aí que estão escritas, outras ainda estão sendo digeridas. Mas enfim, vamos lá, né? Eu vou trazer hoje uma referência aqui para meditarmos, falando sobre Davi. Então, 2 Samuel 11, versículo 1 e 2, que diz assim: Naquela noite, quando os reis costumavam, ou melhor, na primavera, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todos os exércitos de Israel. Eles derrotaram os amonitas e saíram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se de sua cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então essa referência nós já conhecemos, né? Estamos meio que calejados de ouvir da história de Davi. Obrigado, Bel. Ouvir a história de Davi quando Davi ele tinha uma obrigação, Davi ele tinha um papel, ele tinha algo a se fazer, mas por certas situações ele decide ficar, né? Então, líderes e aspirantes à liderança, e não só esses, mas eu digo que ao cristão de uma forma geral, né, nós precisamos estar atentos a princípios simples, né, muito simples, mas, no entanto, muito poderosos. Então, estar fora do lugar certo pode nos custar um propósito, tá? E de antemão eu reforço que não é uma palavra encomendada para ninguém, tá bom? É simplesmente uma palavra, como eu poderia trazer uma palavra aqui falando sobre nos santificarmos, poderíamos falarmos sobre dedicarmos mais tempo do nosso devocional com Deus, poderíamos trazer uma palavra sobre oferta, poderíamos trazer de A a Z que está na Bíblia, né? Sempre pensando no contexto de uma palavra para a nossa liderança e aqueles que anseiam ser líderes, ou também aqueles que não querem ser líderes, né? Não anseiam liderança, mas querem conhecer um pouco mais da palavra, tá? Então, nós temos aqui estar fora do lugar certo pode custar o propósito. Então vamos prestar atenção nisso. O texto revela que havia um tempo definido. E a Bíblia é muito clara, fala assim: quando os reis saíam para a guerra. Então havia um tempo determinado que o Davi ele deveria sair para a guerra, né? Ou seja, havia uma missão clara, uma responsabilidade inegociável. Mas o texto em questão ele destaca que ele decidiu. Porém, Davi decidiu, né, ficar em Jerusalém. Tá? Então, precisamos entender e nos atentar que toda queda começa com um pequeno desalinhamento. Davi não caiu por uma falta de unção, não foi por uma falta de experiência, né? Davi caiu porque perdeu o foco da sua missão. Se pararmos para nos atentar no detalhe da palavra, Davi não caiu por falta de exército, não foi medo, não foi falta de unção, não foi falta de recursos para sair para a guerra, porque já fala que ele já havia vencido um povo e ele caiu no quê? Numa zona de conforto. Uau, legal, o exército está mandando bem, vou ficar, né? Então toda queda começa com um pequeno desalinhamento.
Como eu disse aqui, Davi não caiu por falta de unção, não caiu por falta de experiência, daí Davi caiu porque perdeu o foco na missão, né? Então, um alerta bem sério. Quando decidimos abandonar o nosso lugar, nós estamos dando lugar àquilo que não deveria entrar. Quando eu perco o foco do meu propósito em Deus, quando você perde o seu foco do seu propósito em Deus, do que você deveria fazer para o reino, você começa a dar uma margem para que outras coisas comecem a entrar. E é bem sutil. E é bem no nosso dia a dia. Se a gente parar para analisar, o que o Davi fez? Ele fez o que supostamente ele fazia todo dia, porque não está escrito na Bíblia que, então naquele dia ou naquela semana, Davi decidiu ficar deitado o dia inteiro. Não. Ele fez o que ele fazia todo dia. Ele se levantou e caminhou pelo terraço do seu castelo. Uma coisa que era corriqueira do dia a dia dele. Mas ele fez desvirtuando o seu foco, né? Saindo do foco. Então, algo para nós refletirmos aqui, o que tem nos distraído, o que tem nos tirado do foco hoje, né? O que tem nos impedido de estabelecer o que Deus nos confiou, né? O que tem nos roubado a atenção para realizarmos aquilo que Deus tem nos direcionado, né? O que tem nos roubado o foco. Será que o que tem nos roubado o foco é aquilo que nós falamos? É aquilo que nós ouvimos? Será que é aquilo que nós vemos? Será que é aquilo que nós pensamos? Ou será que é por onde nós andamos? Porque de repente você vira e fala assim, puxa, mas eu ainda não caí pelo que eu estou ouvindo. Eu ainda não caí no pecado pelo que eu estou falando. Pelo que eu estou pensando. Com quem eu estou andando. De repente você ainda não caiu, mas você tem que prestar atenção que isso pode ser uma destruição no dia de amanhã. Porque será que isso já não estava meio que no dia a dia do Davi? Como é que está o exército? Está bem, vou ficar. Como é que está a guerra? Está bem, vou ficar. Entende? Então, o líder, ele precisa estar atento e alinhado com o seu exército, com o seu time, caminhando com a sua liderança, caminhando com seus liderados, caminhando com seu ministério, justamente para que ele não perca o foco daquilo que Deus direcionou ele. Tá? Então, nem tudo que hoje não te derruba, né, amanhã ele pode ser algo que te destrói. Porque de repente o nosso pensamento é, isso não me faz pecar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, isso está te aproximando ou está te afastando do propósito de Deus? Então você precisa ter ciência e ser cauteloso com as suas decisões. Eu fui no Homens de Coragem, primeiro Homens de Coragem do Taboão, onde fiz ali a passagem do bastão para o Cris está assumindo aí, acho que depois de uns 2, 3 anos que eu liderei lá. E aí eu passei para o Cris ele deu um exemplo que eu achei bem interessante o que ele falou. Ele falou assim, ele está saindo de uma posição alta dentro da Natura, está indo para uma outra empresa. Ele falou assim, Deus ele não me mandou sair. Eu não ouvi a voz de Deus. E olha que eu orei, eu jejuei, minha esposa orou, jejuou e compartilhei com meus discipuladores, mas eu não ouvi a voz de Deus. Olha o que ele falou. Mas eu decidi arriscar. Né? E aí eu falei, caramba, olha o que ele está comentando. Olha que interessante que ele está comentando. Ele decidiu arriscar. Mas ele decidiu arriscar justamente consciente de consequências. Né? Ele parou ali, pesou tudo que é a favor, tudo que é contra, e ele falou, nessas condições eu vou seguir. E ele decidiu seguir. Mas ele fala, eu falei, Cris
é malucão. Ele falou assim, eu não ouvi a voz de Deus, mas eu saí e eu fui. Eu falei, ok, é um direito dele, é um direito meu, um direito seu, tomar uma decisão, né? Afinal, e hoje na função que eu trabalho, quando eu vou abordar o cliente, eu deixo muito claro para ele, falo, olha, o risco é todo meu, de trabalhar para você o mês inteiro e no final do mês não receber nada. Uau! O risco é meu. E no Evangelho é assim. Você como líder, você tem que estar ciente disso. O risco é seu. Mas o risco é seu, eu digo em relação ao contexto espiritual. Porque você tem que estar atento com a sua vida espiritual e também com aqueles que estão abaixo de você na liderança. Né? Porque a ausência do Davi aqui poderia ter levado todo o exército dele a um momento de melindre. E agora? O rei não está aqui. O cara que derrubou o Golias não está aqui. E agora? O que será de nós? Né? Mas, enfim. Liderança é responsabilidade diante de Deus. Então, Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra, e não só ouvintes. Em 1 Coríntios 4,2, fala assim, requer que os despenseiros, ou seja, os mordomos, sejam fiéis, encontrados fiéis. Deus não procura os mais visíveis, ele procura simplesmente os fiéis ao seu reino. Né? Então, quando o coração se desalinha, nós vemos aí o foco daquela liderança ou daquela pessoa indo ladeira abaixo. E aí nós vemos, por exemplo, aqui um versículo que mexe muito comigo, muito, 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 eu citei domingo passado, a referência quando, lá em Marcos 10, os dois discípulos chegam para Jesus e falam bem assim, queremos nos assentar à tua direita e à tua esquerda. Você consegue, eu não sei se vocês conseguem notar o que eu percebo, eu vejo ali que a preocupação deles não era falar assim, Senhor, impõe as tuas mãos sobre a minha vida, libera sobre mim toda a unção, poder que está sobre ti e me manda aí que eu vou. Não, o foco dele era o quê? Eu posso me assentar à tua direita e à tua esquerda? Ou seja, me dá um título, me dá uma posição, me dá um título. E eu digo que a maior preocupação do cristão, eu digo o cristão que conhece o propósito do reino, conhece o propósito do coração de Deus. Não um que se diz ser cristão, porque hoje até aqueles que dá aquela, bate o pagode lá, se você for perguntar, ele fala que acredita em Cristo. E aí ele vai se intitular cristão. E eu vou falar que ele não é? Não professa da mesma forma que eu, mas ele diz que é, então. Né? Eu digo que o cristão, verdadeiro cristão, ele não tem que se preocupar, né? E até mesmo o líder em si, porque há uma hierarquia e a gente precisa, às vezes, entrar na hierarquia para que as coisas vá fluindo. Você não precisa se preocupar com a sua posição, o seu título. Você precisa se preocupar se você está dentro e alinhado com o propósito do coração de Deus. Porque senão é ladeira abaixo. Imagina se esses dois discípulos tivessem se assentado à direita e à esquerda de Jesus. Né? Eu acho que o coração deles não estava muito no propósito do reino, mas em uma posição, em um status. E é o que mais me aflige. Eu falei, Deus, não me deixa ficar atrás de um status ou de uma posição, mas me ajuda a me manter no propósito, o máximo alinhado, o máximo no centro do desejo do teu coração. Né? Então, temos aqui também um contraste muito forte em relação a Urias, que é justamente vamos dizer assim, um braço direito do Davi, porque olha só, em 2 Samuel 11, do 7 a 9, como falava o pastor Osmar, parafraseando, depois que o Davi deu aquela pisada lá na jaca, né, e se deitou
com a Batseba, o que ele faz? Ele fala assim, cadê Urias? Traz ele aqui para mim. E aí, vamos colocar aqui as entrelinhas, fala assim, ô Urias, guerreirão, como é que você está, cara? Tá bem? Cansado, né? Tá bem cansado, eu sei. Rapaz, essa cicatriz aqui foi de agora? Não, foi... Rapaz, ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está cansadão, vai para sua casa, toma aquele banho, aquela banheira com sais, beleza? Ó, já mandei entregar lá um presente para você, dá uma perfumada lá no seu quarto, na sua esposa, toma um Vale Night. Entenderam o recado, né? Olha o propósito e o foco do coração dele. Você vai ver no versículo 9, eu achei que tinha colocado aqui, não coloquei. Mas fala que ele simplesmente vai se deitar à porta do palácio. Quer ver? Ó? 2 Samuel 11. Gente, eu falei, meu Deus do céu. Hum, 11, versículo 9. Olha só, versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, né, do rei, e não desceu para a sua casa. Por quê? Urias, vendo ali todo um contexto de guerra, de batalha, logicamente ele pensou, cara, eu não posso descer agora. Eu não posso perder o foco agora, eu não posso vacilar agora, eu não posso, entre aspas, descansar agora. Eu preciso continuar, né, seguindo o propósito pelo qual eu fui chamado. Eu preciso continuar aqui na batalha, até que se perceba que tudo se normalizou. Porque não vai ser todo o tempo de batalha, não vai ser todo o tempo da correria. Vai ter um determinado momento que as coisas vão estabilizar, porque é natural isso, são ciclos que nós vivemos. E há um momento que as coisas hão de se estabilizar. Então, ele teve a oportunidade de relaxar, mas escolheu permanecer fiel. E isso mostra, né, justamente o quê? Vamos colocar aí, um líder também focado, direcionado, com o propósito do reino no seu coração. O líder precisa estar onde Deus o chamou para estar, fazendo o que Deus o chamou para fazer, mesmo quando não é confortável. Hoje nós fomos almoçar na casa da Dai e do Daruan, e aí teve um momento lá que eu falei assim, o Daruan ficou pegando o teclado, a Dai já estava no portão, aí eu falei um negócio para o Daruan e depois desci e falei assim, Dai, acabei de confessar um pecado para o Daruan. Dai me olhou com um olhar assim, eu falei, calma, eu falei para ela que me bateu uma vontade. Gente, comi tanto, que eu acho que nunca mais eles vão me chamar para almoçar na casa deles. Eu falei assim, olha, eu pequei, estou com uma vontade de dormir agora. Ela falou assim, mas você pode. Eu falei, mas agora eu não posso, porque eu tenho coisas para fazer, né? Então, você tem permissão para fazer muitas coisas. Você deve fazer muitas coisas, né? Só que você pode parar ali e falar assim, calma lá. Eu devo e eu posso, mas é o momento agora de eu fazer? Por quê? Porque você tem todo um contexto. Tá? Então, meditando sobre essa passagem aqui, sobre essa situação do Davi, né? A queda ou as quedas, elas não começam com erro. As quedas começam com negligência. Tá? Então, onde Deus te chamou para estar e você tem evitado estar? O que você sabe que deve fazer, mas tem adiado? Em que área você perdeu o foco? Porque desde quando você aceitou Jesus, Ele te falou algo e você se identificou com aquilo que você ouviu. Uma palavra, uma mensagem bateu
bateu ali no seu coração, incendiou o seu espírito e você falou: opa, eu vou viver para isso. Eu vou viver para isso porque eu sei que Deus vai na frente, abrindo o caminho. Não é assim? Eu sei, eu fui chamado para isso. Só que aí agora você fala assim: caramba, o que me fez, ou o que está me fazendo perder o foco? O que está me fazendo perder o foco? O que eu preciso abrir mão para ajustar o meu foco? O que eu preciso abrir mão para ajustar o meu foco? Né? O segredo de uma liderança saudável não está apenas em grandes decisões, mas está em uma fidelidade diária. Davi deveria estar na guerra, mas escolheu o conforto. O Davi estava errado em parar? Não. Ele poderia? Poderia. Afinal, ele era o rei. E quem iria falar: não, rei, você tem que ir para a guerra? Ninguém. Mas, eu tenho certeza que ele poderia ter falado assim: calma lá, eu não posso deixar o meu exército sozinho. Eu não posso deixar aqueles que eu estou incentivando sozinho. Por quê? É uma coisa que nós batemos na tecla bastante. Se você quer ter sucesso no seu ministério, sirva. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que se fazer. Se você quer ter sucesso no seu ministério, seja o menor. Sirva. Pega ali uma bacia e uma toalha, literalmente, pegue sem medo do que vão pensar ou falar de você. E se dobre e sirva. Sirva. E te digo mais, não se preocupe com o que vão pensar ao seu respeito. Não se preocupe, com a posição que você está hoje ou que você vai ganhar amanhã. Se preocupe se você está fazendo o que está no coração de Deus, o que Deus te chamou para fazer. Davi deveria estar na guerra sim, mas optou pelo conforto. E o conforto, no caso do Davi, lhe custou muito caro. Então, vamos guardar isso aqui. Nós devemos permanecer no lugar, nós devemos proteger o foco, e nós devemos cumprir a missão. Porque uma decisão minha é uma decisão sua. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir pelo seu ministério, pelo seu chamado. Nós podemos te orientar. Nós podemos sentar, pegar a palavra, discutir em cima da palavra, ou pegar algumas situações do nosso cotidiano e falar: nossa, olha, mas se de repente a gente seguir por esse lado aqui, pode ser que dê bom ou dê ruim, mas tomando, por exemplo, olha só que coisa legal, tomando, por exemplo, nem estava aqui escrito, mas vocês já perceberam a estratégia do povo de Israel na guerra, na atual guerra? Se eu pronunciar errado aqui, acho que é Mossad, a força de inteligência de Israel. Acho que é isso, né? Vocês já repararam que eles não saem atirando feito louco? Eles saem investigando e chegam no alvo precisamente e acaba com aquilo? Então, assim, tem toda uma estratégia. Será que o que está escrito só foi para aquele tempo? Né? Então, Deus ele tem nos dado muitas dicas. Deus tem nos dado um mapa para nós chegarmos no propósito final, que é atingir o coração dele com almas, com um reino estabelecido, e nós não podemos perder isso. Amém? Então, para fechar aqui, você não apenas evita quedas, você pode construir um legado. E o maior propósito da nossa vida cristã é construir um legado, ou melhor, dar sequência no legado que Cristo nos deixou. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo
ó Deus, possa nos ajudar, ó Deus eterno, a tomarmos as decisões corretas, Senhor Deus, a nos preocupar não com uma posição, não com status, Senhor Deus, mas simplesmente nos preocupar, Senhor Deus, em fazer aquilo que está estabelecido, Senhor Deus, no teu coração, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a receber, a discernir e a viver, Senhor Deus, o propósito do teu coração, Deus eterno. Em nome de Jesus, para que tudo que façamos seja para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém?